Oi, eu sou o Jefferson Barbosa. E eu sou Juliana Matos e hoje nós iremos gravar a tag Abrigo Nuclear. A tag Abrigo Nuclear ela foi criada pelo canal literário Literatura TV. Então a tag ela consiste que você vai para um abrigo nuclear e tem que levar 10 livros. E esses 10 livros são especificados em algumas perguntinhas que a gente vai responder aqui. A primeira pergunta é a seguinte: um clássico que precisa ser lido. A gente interpretou essa pergunta da seguinte forma: um clássico que a gente tem em nossa coleção, mas que a gente ainda não leu e ele precisa ser lido. Então a gente vai responder sobre esse aspecto. Um clássico que eu ainda não li e preciso ler urgentemente é O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eu tenho faz um tempinho, mas estou protelando a sua leitura. O livro tem 522 páginas e isso acaba contribuindo um pouquinho para eu deixar a leitura para depois, pois eu acredito que a leitura é um pouquinho densa e tem outros livros que acabam... E eu tenho outros livros que estão na minha lista de prioridades. E atualmente eu estou lendo O Mandarim, do Eça de Queiroz, é o primeiro livro que eu leio do autor e quem sabe logo eu leio O Primo Basílio. E a Zahar está lançando agora uma edição linda, comentada e ilustrada dos Maias do Eça de Queiroz. É linda, quem sabe a gente compra. E indo na mesma vertente da Ju, mostra aí, que é da mesma coleção, dessa coleção linda da Abril, eu estou mostrando o Engenhoso Fidalgo, Don Quixote de La Mancha, que eu tenho um monte de vontade de ler. É esse livro do Miguel de Cervantes. Ele vem em 2 volumes e eu pretendo ler muito, muito em breve, quem sabe esse ano ou no ano que vem. Mas eu pretendo ler, não pode passar do ano que vem, isso eu sei. Então eu sei que a história é bastante legal, bastante conhecida. Eu sei que o livro tem mais, em torno de 500 anos, eu acho que é mais ou menos isso. E então precisa ser lido urgentemente. E a segunda pergunta é: um livro que está na sua fila de espera faz tempo. E eu indico O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. É um norueguês, filósofo, literato e teólogo. Eu tenho muita vontade de ler o livro, do qual, pelo índice, nós percebemos que ele faz toda uma retrospectiva das teorias da filosofia. E, infelizmente, eu sei o final do filme, pois me contaram um spoiler, isso é muita maldade, mas isso jamais fez eu deixar de ler esse livro, mas que está ficando para trás, infelizmente. O meu livro é O Contos Inacabados, do Tolkien. Esse livro também vai tratar algumas histórias que foram escritas pelo Tolkien relacionadas à Terra-média, mas que ele não terminou. E o filho dele, o Christopher Tolkien, que hoje cuida da obra do pai, editou nesse volume, tentando dar uma maior conectividade para as histórias, um maior fluxo narrativo para esses contos que não foram acabados. Entretanto, eu pretendo lê-lo depois que eu reler toda a série, tanto do Senhor dos Anéis como o Hobbit e o Silmarillion, que eu já li, porque aí eu acho que os contos farão mais sentido, porque nossa memória não é uma memória de máquina, então eu já esqueci muita coisa, ainda mais que são muitos personagens e muitas histórias. Então eu não acho que ler agora, sem relembrar tudo, seria uma leitura muito proveitosa. Portanto, eu quero ler muito. Em terceiro lugar, um livro que tem um ótimo elenco de personagem, e como eu acabei de ler, eu não poderia deixar de citar A Guerra dos Tronos, de George R.R. Martin, que como personagens a gente tem uma galeria infindável de personagens que são profundos, personagens que não são planos, são tridimensionais, que têm suas características e que conseguem te surpreender, e mesmo assim sem deixar de ter aquela personalidade, sem deixar de ser verossímeis na medida certa. E então são personagens bem retratados, personagens que te causam ódio, que te causam amizade, que você morreria de vontade de conhecê-los, e que juntos formam um complexo de personagens muito interessantes. Não é só livros que você tem um personagem muito legal, um personagem ruim, e os outros são uma porcaria. Aqui não, aqui a gente tem vários personagens, e os vários personagens são interessantes. Então eu indico bastante o livro, justamente pela escrita do Martin e a estrutura do livro, que é dividida pelo foco de cada personagem, transparece ainda mais esse complexo de personagens muito interessantes. Eu indico O Senhor dos Anéis, do Tolkien, é um livro que eu li faz um tempinho também, assim como o Jefferson. E como ele disse, o livro tem vários personagens, o Tolkien tem essa habilidade. Em todos os seus livros nós temos uma gama muito grande de personagens, e personagens que eu particularmente gosto muito, então você acaba odiando. Então, apesar das suas atitudes, você acaba criando uma afeição a ele, como por exemplo o Gollum, que eu particularmente
realmente gosto muito, apesar de todas as suas atitudes, a forma como Tolkien constrói a história desse personagem, por exemplo, faz com que nós criamos esse vínculo, esse sentimento com o personagem. É um ótimo livro que eu indico. O Tolkien possui uma forma única de escrever, a leitura é bastante fluida, por vezes divertida, como por exemplo em O Hobbit. Então, realmente não deixam de ler o livro. E a quinta pergunta é um livro que não sai da sua cabeceira. Nós vamos roubar um pouquinho nessa categoria, pois nós não poderíamos deixar de mostrar a Bíblia, pois é um livro que nós acreditamos que tem que ser relido diariamente, que a cada leitura você percebe algo novo, você é tocado de uma forma diferente. Então é um livro que nós acreditamos que deve ser lido sempre, deve estar sempre na sua cabeceira. Justamente pela sua grandiosidade, por tudo que ele abrange, por tudo que ele te traz a cada leitura. Então é interessante. Justamente também porque é um livro que tem inúmeras versões. Você pode ter uma Bíblia mais simplesinha, só com texto, ou você pode ter uma Bíblia como essa, uma Bíblia mais cheia, como essa é a Bíblia da Ju, que é a Bíblia da mulher. Eu tenho uma Bíblia de estudo que eu ganhei dela. A Dake, que é muito boa. Então você tem Bíblias que tem um estudo aprofundado, você tem Bíblias com imagens, então tem várias leituras. Você lê numa versão, depois você lê em outra para complementar a sua leitura, assim como a gente tem outros diversos livros relacionados à Bíblia. Ela sempre será atual, acredito eu. E como o segundo livro, a gente cresceu com isso também, né? A gente foi criança, foi adolescente, e a gente cresceu com Harry Potter. Então não podemos deixar de citar o Harry Potter, porque eu acho que foi o que, falando por mim, foi o que me introduziu no mundo da leitura. E eu acho que isso é muito importante, não é, Ju? Eu também, antes de Harry Potter, eu lia praticamente apenas os livros do colégio. Às vezes eu lia algum livro, gibi, mas a partir do momento que eu tive contato com a saga, eu passei a ter mais curiosidade, a ir em busca de outros livros. Então, se você conhece alguém que não gosta de ler, comece por livros como Harry Potter ou outros livros. Não indique um clássico, pois a pessoa ela não tem o hábito. Não que eu acho que Harry Potter não seja um clássico, porque eu não acho que como os outros livros, Harry Potter seja uma leitura banal. Não mesmo. Pelo contrário, é uma escrita assim, bem elaborada, são personagens bem criados, uma história bem conduzida, e é muito interessante poder ler. Trata de temas interessantes como amor, amizade, família. Então não é livro de bruxaria como o povo realmente trata. É um universo de bruxaria, mas quem diz que nesses mundos fantasiosos a gente não pode tratar do que realmente acontece no mundo, do nosso mundo. E eu acho que justamente quando você extravasa o nosso mundo, por exemplo, você consegue tratar dos nossos temas melhor em outros mundos. Você consegue mostrar para a criança o caminho certo sem aquilo parecer uma bronca. O que é comum na literatura inglesa, não somente na literatura, mas em toda a cultura. Na Inglaterra tem-se esse misticismo, essa cultura mais fantasiosa. E quando eu quis dizer clássica, era aquela leitura mais arcaica, que possui uma linguagem mais rebuscada. E agora um livro que te fez ter reações físicas. Eu poderia citar alguns outros livros, eu até vou falar mais na frente, depois eu falo qual que é. Mas primeiro vou falar de um que me fez rir, foi a série toda, que é a série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu até já citei aqui na tag 10 livros para ler em um dia, a gente vai deixar o vídeo lá se você não viu a tag. Então eu achei muito interessante, eu morri de rir. Tem muitas referências legais no livro. Ele tem um humor muito irônico, muito divertido. Os livros são muito pequenininhos, então você se diverte, seja onde você está lendo o livro. Acaba sendo uma diversão, um entretenimento muito, muito bem feito. Então eu indico. Eu indico O Seminarista, do Bernardo Guimarães, é um livro brasileiro. É um livro que eu li em 2007, então eu era muito pequena, eu estava no 8º ano. Eu me lembro que a professora indicou o livro e quando eu fui comprar com a minha mãe eu fiquei revoltada. Eu falei, esse livro deve ser muito chato. Deve ser um clássico com uma linguagem difícil. Olha a capa desse livro, criança ainda. Mas quando eu cheguei em casa eu quis começar a ler logo para ficar livre daquilo, só que eu comecei e não parei. A leitura para mim foi apaixonante. Foi um dos livros que marcou a minha infância. Eu gostei bastante do livro e ele provocou reações físicas devido ao seu final, que eu lembro que eu chorei bastante. Me apaixonei pela história do Eugênio e da Margarida, principalmente pelo Eugênio. Eu lembro que eu gostei bastante do personagem, é um livro que eu indico bastante, ele é bem pequeno. Ele possui, na minha versão, 159 páginas, então você lê ele muito rápido e além de ser uma leitura prazerosa, que fará você ler mais rápido ainda. A Ju indicou o livro, eu li
eu acho que eu li ano passado. Ela disse que tinha gostado muito, eu li. Realmente, o Bernardo Guimarães ele consegue descrever e fazer uma relação da natureza, dos acontecimentos naturais e dos sentimentos humanos de uma forma incrível. Eu li em 2007, não me lembro mais disso. Eu acredito que na época eu nem captei esses detalhes, então é um livro que eu preciso reler. A sexta pergunta é: um livro que te conquistou pelo título, por isso eu indico Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que infelizmente faleceu este ano. Eu sempre pretendi começar esse leitor por 100 Anos de Solidão, mas no dia que eu vi esse livro, eu me interessei muito devido ao título. Eu queria saber se ele seria um reflexo da obra ou seria algo para chamar a atenção, o que seria. E eu me apaixonei pelo autor. O livro é muito bom. Foi um livro que eu li durante o período de aula, que me deixava angustiada, pois eu queria concluir a minha leitura e devido às responsabilidades da faculdade, minha leitura acabou se protelando mais do que eu queria, acabou sendo um pouquinho demorada, apesar do livro ser pequeno. Ele possui 127 páginas, é um livro muito bom. O Gabriel ele escreve como ninguém, ele retrata aspectos, ele faz críticas à nossa sociedade, à essência humana como ninguém. E esse é, por exemplo, um livro que a gente está devendo resenha. Tanto eu quanto a Ju, a gente leu o livro, então a gente em breve, né, Ju? A gente vai gravar a resenha. Então eu vou mostrar o Foras da Lei Barulhentos, não é só esse o título, tudo isso aqui o título, esse é um título gigante, impronunciável. É um livro legal, visualmente é um livro muito interessante, entretanto, já tem resenha no canal, vou deixar o vídeo aqui. Não foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que me ganhou pelo título, mas não me prendeu na leitura. Como eu falo na resenha, eu acho que o livro ele não se vende muito bem para o público-alvo dele. Tem contos eu acho que estão fora do contexto e que, sei lá, não conseguem ser tão... São contos que não conseguem ter muita, como se diz, conexão entre si. Eles não são tão articulados e tão pensados para serem... É uma edição de contos de autores aleatórios. Então podia ter sido um pouco melhor pensada e não só escolher nomes importantes da literatura para colocar e fazer um livro vendável e não tão interessante como tratado em conjunto. Então, eu indico o livro, apesar de não ter gostado muito, é um livro mediano, mas compre o livro, monte a sua opinião e venha discutir com a gente. E a sétima pergunta é: um livro que te fez pensar sobre ele vários dias? Eu fiquei um pouco em dúvida se eu mostraria o livro que eu escolhi ou não, pois ele não é um livro literário. Apesar disso, eu acredito que qualquer pessoa que tenha uma certa maturidade de leitura aproveitará muito bem o livro. Eu indico Vigiar e Punir, do Michel Foucault. É um livro sensacional que te faz pensar, remoer o assunto apresentado pelo autor. Você fica falando assim: meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. Ele relaciona a estrutura física dos manicômios, dos presídios, das escolas, hospitais, dos mosteiros. Ele mostra como, através dessa estrutura e de outras ações, você torna esses corpos dóceis, esses corpos domináveis. E o livro é muito bom mesmo. Ele traz uma retrospectiva histórica da pena de prisão, tanto é que ele tem um subtítulo aqui na minha edição: História da Violência nas Prisões. Então ele mostra desde o suplício, uma pena antiga, no qual o indivíduo era totalmente mutilado, torturado em praça pública, até a pena de prisão, considerada aparentemente menos brutal, mais humana. Então é um livro muito bom. A minha edição é da editora Voz, e ele traz algumas imagens em papel couché, e essas imagens trazem plano dessas arquiteturas. Então é um livro muito bom e eu indico. E é um livro que eu tenho vontade de ler, porque a Juliana sempre falou muito bem do livro. Ela sempre dá um jeito de introduzir o livro nas nossas conversas, então é um livro que eu tenho bastante vontade de ler. Minha indicação, então, é um livro de poesia, porque a gente precisa falar de poesia, a gente precisa divulgar poesia, que é tão pouco lida nos dias de hoje. Então eu vou falar desse livro do Mensagem, do Fernando Pessoa, que muita gente vai achar estranho, que é um livro nacionalista, que vai falar dos mitos e dos heróis de Portugal. Entretanto, você consegue ler e retirar muitas coisas e dar sua interpretação para muitos dos poemas que aqui estão. Então é uma leitura interessante e pelo modo que eu faço a leitura. Geralmente eu gosto de ler a leitura pausadamente, um poema por dia, 2 poemas por dia, tentando degustar o poema e tudo isso. Então foi um livro que me fez pensar nele por muito tempo. Você acaba entendendo mais, usufruindo mais do livro e do que o autor
quis passar. Então foi uma leitura muito legal. Então, para quem quer ler poesia, gosta de Fernando Pessoa ou quer conhecê-lo, leia a Mensagem, que é uma boa indicação. Então, na oitava pergunta, a gente vai falar de um livro que a gente acha que todo mundo ia gostar de ler, que seria um livro universal. Então, para mostrar o livro, eu vou contar uma historinha. Para ler esse livro, eu peguei ele emprestado com um colega, fui viajar e eu acabei passando mal. Meu nariz sangrou e caiu uma gota numa página do livro. E eu fiquei chateado. Pode falar. Fiquei chateado, não ia querer devolver o livro desse jeito para a pessoa. Então eu comprei um exemplar novo, devolvi um exemplar novo para a pessoa e fiquei com o exemplar manchado. Só que acontece que depois que eu terminei de ler, que eu amei o livro, eu fui e emprestei para outra pessoa. Só que me roubaram, não devolveram nunca mais. Não devolveram o livro nunca mais. A Ju comprou o livro também, leu, gostou muito e agora ela está emprestado para outra pessoa também. Uma pessoa responsável nesse caso. Eu sei que ela vai devolver. Então, justamente a gente vê que é um livro que está mexendo com muita gente está lendo, tanto é que agora a gente não tem livro para mostrar. Vamos deixar a foto. Não me devolveram e ela emprestou, que é o livro A Menina que Roubava Livros, que é um livro excelente e que a Ju vai falar um pouquinho sobre isso. A Menina que Roubava Livros é uma obra que, como eu conversei com o Jefferson, que ele se enquadraria em várias dessas categorias. É um livro que te provoca reações físicas, você chora, você ri, você sente raiva do que os personagens fazem, raiva do que o ser humano é capaz, de quanto a essência humana ela é podre, ela é suja. Então é um livro único. O autor ele escreve muito bem, ele apresenta os personagens de uma forma... Ele mostra os personagens de um modo extremamente humano, inclusive a morte, por exemplo, ela possui medo, que é um sentimento essencialmente humano. Eu achei a leitura fenomenal, mexeu muito comigo, o livro é muito sentimental e poético. A linguagem, o modo como o usa que ele conta a história é surpreendente. E é algo que faltou na adaptação cinematográfica do livro. A gente foi assistir e simplesmente ficou lá. Nós odiamos a adaptação. Eu acredito que o que há de mais valorizado, os aspectos mais valorizáveis da obra, o livro não contempla. Por exemplo, eu acredito que todo o sentimentalismo, como o Jefferson falou, toda a melancolia da história é retirada. Como, por exemplo, o pôster. Eu vejo o pôster, eu penso que é uma história feliz que será narrada naquele filme. Então... Eu acho que faltou mais drama, mais impacto. Não desmerecendo, são duas vertentes diferentes de contar a mesma história. O filme ele também tem suas virtudes, tanto mais na parte técnica, tanto na direção de artes, fotografia, a trilha sonora. Entretanto, na adaptação e em conseguir transmitir para o espectador daquele tipo de arte o mesmo sentimento, o mesmo impacto, essa adaptação cinematográfica ela perde se comparada ao livro. Então, se você já gostou, nunca leu o livro e gostou muito da adaptação cinematográfica, eu tenho absoluta certeza de que quando você lê o livro, você vai se apaixonar ainda mais pela história. Eu, particularmente, tenho vários colegas e amigos que já leram a obra e todos se apaixonaram, leram o livro muito rápido. Não é um livro muito pequeno, mas todas as pessoas iniciam sua leitura e logo desejam terminar e fazem de tudo para que isso seja possível. Então, compre. Agora eu não sei se está muito barato, porque ainda está no hip do filme. Geralmente o livro fica no preço mais salgado. Pior, pelo menos eu não sei se já voltaram a capa original do livro. Mas na época do filme eles substituíram a capa e colocaram uma capa horrorosa na época do filme. Horrível. Editoras, não façam isso. Coloquem jacket que vai vender do mesmo jeito, mas é muito horrível. E a nona pergunta é um livro que você leu por obrigação na escola ou na faculdade, mas mesmo assim gostou. E eu apresento um livro que eu li na época do ensino médio, que é Mão de Cavalo, Daniel Galera. Eu li forçado na época do vestibular, ele estava entre os livros obrigatórios da UFG. Eu não achei que o livro seria tão interessante, pois os vestibulares por vezes colocam livros bastante enfadonhos, mas é um livro que todos que leram na época do vestibular gostaram bastante. E o Daniel Galera, na época, ele veio aqui na UFG fazer uma análise do livro, juntamente com outras pessoas da área, e eu consegui um autógrafo do autor. Minha edição ela está autografada pelo Daniel Galera, tem inclusive uma foto com ele. Então está para Juliano, um grande abraço. Um grande abraço. Ele é um
fantástico, gostei bastante. Fiquei feliz, pois ele é um autor de renome que está crescendo bastante. E o livro ele é estruturado de um modo diferente. Os capítulos eles oscilam entre o presente e o passado. Muito bom que apesar dessa leitura que oscila, de modo algum se torna um livro difícil de se ler. Então é uma história que eu indico. É um livro que te fará sentir agonias com certas cenas. É um livro que possui bastante aspectos dignos de uma grande reflexão, até porque eu assisti várias análises literárias do livro. Eu espero fazer uma resenha, quem sabe daqui a um ano, porque eu terei que reler, porque infelizmente eu não lembro, faz um tempinho que eu tive que ler. E é um livro muito bom e também é um modo de se conhecer a nossa literatura contemporânea. O meu livro, que eu poderia tanto citar como Reações Físicas e que me fez pensar em muitos dias, eu li na 7ª série. E porque me indicaram, a professora falava, então eu li o Vidas Secas do Graciliano Ramos. E foi algo assim que eu achei que seria um saco, e foi excelente. Não sei, eu preciso ler algo dele. Por eu ter gostado tanto, eu me surpreendo de não ter lido nada ainda. Eu tenho muita vontade de ler Infância, São Bernardo, Memórias de um Cárcere, e nunca li ainda. Sei lá, eu acho que a estrutura do texto dele é surpreendente. Tanto é que o que a gente viu no ensino médio, os professores enaltecem muito a maneira como ele constrói o texto. E mesmo pequeno ainda, mesmo sem entender muito bem, eu acho que eu vi a grandiosidade naquele texto, a grandiosidade daquela cena, de como ele consegue descrever aquele sertão. E aquilo me mexeu de uma forma, eu acabei chorando. E eu acho que a literatura dele já tem bastante profundidade. Quero muito reler o livro, quero muito ler outras coisas dele. E eu acho que é isso, a gente tem que incentivar as crianças, os adolescentes a lerem. Porque, sei lá, nessa época a gente acha que tudo que não está à frente da nossa mão do conhecimento é algo que vai ser chato, enjoativo, enfadonho. Entretanto, não, a gente precisa de pessoas mais sábias, mais velhas, para indicar coisas legais para a gente. E isso é muito, muito legal. Então, agora a gente, na última pergunta, a gente vai mostrar um livro que a gente amou ganhar de presente. E é claro que eu vou mostrar um livro que eu ganhei da Ju, e ela vai mostrar um livro que ganhou de mim. Então, esse livro eu ganhei agora recentemente, no meu aniversário, 5 de janeiro agora de 2014. E eu li em janeiro mesmo. Depois já comecei lendo, já terminei de ler, que foi o Conde de Monte Cristo. Gente, essa edição é tão linda. Você não tem ideia, há muito, muito tempo eu sonhava com esse box. E o livro é magnífico. Tem a resenha, já tem resenha em vídeo, então eu vou colocar o link aqui na descrição para você assistir. É surpreendente a maneira, a história, a grandiosidade dessa história. Tudo que eu planejei para esse livro, ele conseguiu superar. E foi um presente maravilhoso. Muito obrigado, meu bem, por você ter me dado o livro. E realmente foi algo super proveitoso. Foi um presente que vai ficar no meu coração por muito tempo. O livro que eu irei mostrar é um dos preferidos da minha coleção. São As Crônicas de Nárnia, que é um livro que eu ganhei dele. A gente nem namorava ainda, então é um livro que eu tenho um carinho muito grande por isso. Foi o primeiro presente que ele me deu. Foi um presente de aniversário. Foi em 2008. Foi um livro que ele me deu ainda em 2008, então é um livro que eu tenho um carinho muito grande devido a este fato e pela história. Eu sou uma grande fã do C.S. Lewis, um autor que eu gosto bastante, que eu admiro, a forma como ele escreve e toda a sua criatividade e genialidade em criar Nárnia, um mundo tão belo, tão grandioso, magnífico, e principalmente o primeiro livro, que é o meu preferido. Pois quando eu li, eu fiquei encantada com a magia da criação de Nárnia, a forma como ele metaforizou a criação do mundo através de Nárnia é simplesmente única. Então eu indico bastante. Então, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigada e até mais. Até.